Existem várias vantagens, né, de você migrar para o método empírico para o método mecanístico-empírico. Então, a principal delas, eu destacaria duas. A primeira é que agora, além de você ter como critério de desempenho o afundamento de trilha de roda, você também vai levar em conta o trincamento por fadiga, que é um dos principais defeitos dos pavimentos asfálticos brasileiros. Além disso, o novo método ele vai dar a oportunidade do projetista ter mais confiança para escolher como solução revestimentos asfálticos com tecnologia mais avançada, como, por exemplo, a utilização de materiais modificados por polímeros, por borracha, várias soluções de misturas asfálticas que não eram contempladas no método antigo, porque à época não existia, hoje em dia já vão poder ser, então, utilizadas pelos analistas de infraestrutura do DENIT quando forem, então, propor um projeto de pavimento novo ou a restauração de um pavimento. O Medina vai nos proporcionar trabalhar com vida útil de pavimento, vidas úteis maiores, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Isso vai trazer para a gente um ganho em termos de longevidade das nossas estruturas construídas, projetadas e construídas. Outro detalhe importante é, se eu tivesse que resumir como talvez em uma palavra, a principal característica do Medina de ganho é a previsibilidade. Nós vamos conseguir com o Medina, que a gente não consegue com o método atual, saber o que é que acontece com o pavimento mês a mês, desde a sua construção, em termos de estimativa, de previsão, até o final da sua vida útil. Em termos de benefício para a sociedade, a gente vai ter pavimentos melhores, né, mais duráveis, com menores custos de manutenção, né, e a gente vai ter respostas mais assertivas, a gente vai conseguir, vai ter previsibilidade, a gente vai saber a evolução, né, vai ter uma previsão da evolução dos defeitos no pavimento. Então, a gente vai saber com mais detalhes, né, o comportamento do pavimento que a gente está projetando. Quando a gente fala de mecânica dos pavimentos, a gente fala de confiabilidade, né? Confiabilidade vai resultar num melhor planejamento e, consequentemente, numa melhor otimização dos recursos públicos. Então, se a gente tem um método que ele não é tão assertivo, muito empírico, com pouca ciência, que é o método tradicional, a gente pode ter uma chance de errar muito grande, né? Para mais ou para menos, inclusive, né? Então, se a gente errou para menos, a gente vai ter um custo de manutenção maior, né? E isso vai trazer um dispêndio orçamentário maior. Se a gente tem um método mais assertivo, mais confiável, né, mais próximo da realidade, que a gente consiga errar menos no dimensionamento do pavimento, a gente vai ter um melhor acerto, ou seja, a gente vai minimizar a chance de erro, consequentemente o pavimento vai ter uma maior probabilidade de durar aquilo que eu estimei que ele vai durar. E se eu tenho esse planejamento mais acertado, eu consigo organizar o meu recurso orçamentário, né? Se eu tenho surpresas, ou seja, o pavimento se deteriorou muito rápido, isso é muito ruim para o planejamento orçamentário e eleva o custo de manutenção. Então a ideia é a gente mostrar que o método mecanicista, né, com base mecanicista, ele vai trazer um melhor uso do recurso público a longo prazo. A gente vai ter realmente uma redução muito significativa, né, de intervenções de manutenção. Claro que se a gente usar a boa técnica e fizer o pavimento com a boa processo construtivo, né, a fiscalização tem que ser muito efetiva nesse caso. Mas só de deixar de utilizar um método muito empírico para um método que já tem uma base mecânica muito forte, a gente já vai ter um aumento de confiabilidade muito grande e uma redução dos problemas que hoje a gente às vezes enfrenta em função de uma metodologia inadequada. Um método mais refinado, mais detalhado e calibrado, ele vai gerar economia para a gente. Então, a gente vai ter menos custo de manutenção, as estruturas de pavimento vão durar o tempo que elas precisam durar com a manutenção que a gente precisa dar. E, por consequência, a gente vai ter um ganho de sustentabilidade ambiental, social e econômica também. Com o método de dimensionamento novo, a gente vai precisar intervir menos nas rodovias. Então essas rodovias vão ficar em situações ideais de rolamento por muito mais tempo. Então o usuário de veículo de passeio também
ele vai perceber essa diferença tanto no conforto da rodagem, na segurança, na diminuição da aquaplanagem, quanto no consumo de combustível, porque a rodovia com a capacidade de rolamento melhor, ela propicia um melhor consumo de combustível do veículo. A implantação do Medina vai ser um salto de tecnologia no DENIT. O DENIT vai alçar voos aí que a gente estava demorando muito para acontecer, né? Você ter rodovias que duram o que tem que durar, você ter rodovias que têm um desempenho esperado, é tudo que o DENIT e os usuários querem. Então a imagem do DENIT depende muito do seu principal produto, e o nosso principal produto são as rodovias. Então isso a gente tem que garantir para a sociedade. Para mim é um casamento da técnica desenvolvida e da ciência desenvolvida na academia com o que o DENIT faz na prática e o que o DENIT aplica na prática, né? Então, o DNR, que foi uma escola muito grande da engenharia rodoviária no país, o DENIT continua com esse DNA de aplicar sempre a boa técnica desenvolvida na academia no campo, né, para que a gente tenha realmente melhor infraestrutura rodoviária nesse sentido. O Medina, o método de dimensionamento nacional de pavimentos, vai se transformar numa verdadeira revolução para o DENIT e para a infraestrutura nacional. Nós teremos com isso, como consequências para o DENIT e para empresas, obras, rodovias mais duráveis e com menos intervenções.